alguém dentro de você? Ao longo dos anos, o cinema nos mostrou cenas que pareciam impossíveis. Uma menina possuída levitando sobre a cama. Uma voz que muda. Filho da mãe! Silêncio! Um crucifixo que gira sozinho na parede. Todos nós já vimos isso na tela. Mas e se eu te dissesse que existem histórias reais que não foram escritas por roteiristas? Histórias vividas, com testemunhas, com registros, com marcas que ainda estão lá, porque às vezes a arte imita a vida. Ou será o contrário? Vou dizer uma coisa, não leve como ofensa, mas ainda bem que eu não vejo o demônio. Porque se eu visse igual o Padre Pio... O Padre Pio viu o demônio no confessionário. Exato. Ele viu... já contei essa história aqui, mas... Conta de novo, de novo. Tem acho que 3 histórias ou 2 do Padre Pio que me dão muito medo, que é de contato com o demônio. São 3. A primeira história é quando ele... Porque o Padre Pio confessava as pessoas 16 horas por dia. Vivia no confessionário. Ele vivia no confessionário. Então, ele... Até quando ele foi investigado pela igreja por conta dos estigmas, proibiram ele de confessar. E ele foi ficando doente, foi ficando muito triste. Então, ele confessava as pessoas 16 horas por dia. E era engraçado porque quem vai lá em São Giovanni Rotondo vê esse confessionário dele, e é um confessionário que tem 2 lados, então é para 2 pessoas entrarem. Então ele confessava uma aqui, virava e confessava outra aqui. Ele não saía do confessionário. Sim. E uma vez era tarde da noite, ele estava terminando a confissão, ele confessou as pessoas. Eu lembro que pelo relato que eu li das cartas do Padre Pio, ele termina de confessar uma senhora que ele conhecia, e ele vê que tem um homem sentado de roupa toda preta, de chapéu assim embaixo, ele não vê o rosto, e esse homem chega pra ele e se senta sem falar nada dentro do confessionário. E ele já estava cansado, ele não consegue ver através daquelas achuras ali quem que é. Ele fala: meu filho, pode começar, vou te confessar. Só que esse homem começa a confessar coisas e falar mal de Jesus, assim. Do tipo, olha, eu fiz tal coisa, porque nas cartas não falam o que esse cara pecava. Uhum. Só que quais eram os pecados dele. Mas ele falava que ele colocava Jesus como uma figura do tipo, não, Jesus não pode perdoar isso aqui, então acho melhor eu continuar pecando. Então ele falava contra Jesus, esse homem. O Padre Pio, muito audacioso, começa a entender que não é uma pessoa comum que tá ali. E aí esse homem vai confessando coisas muito cabeludas, né? Inclusive no relato, eles usam essa palavra, pecados muito cabeludos. E aí o Padre Pio... E aí o homem fala: eu gostaria de saber qual é a minha penitência, né? Que geralmente vocês, os padres, dão uma penitência, uma oração. Isso. E aí o Padre Pio fala assim: antes de eu te dar a penitência, eu quero que você só repita comigo: viva Jesus, viva Maria. E nessa hora ele diz que ele vê, sabe, uma faísca de fogo fazendo ele vê uma faísca de fogo, sobe um cheiro horrível no ar, e ele percebe que ele tinha confessado. É o demônio que tava ali querendo fisgar o Padre Pio. Então, quer dizer, ele vê o demônio, o Padre Pio. Ele não é uma miragem, é uma visão mística também. Na outra história de demônio do Padre Pio, que essa acho que me dá mais medo, era uma noite de verão, ele tava lá no... Antigamente falava convento pra padre também, não é, Paulo? Não. Depende. O seminário. Padres diocesanos é seminário. Convento pode ter padres, mas são para religiosos. E para ele... E do Padre Pio era mosteiro? Sim, é mosteiro ou convento, porque ele era capuchinho, né? Isso, então. Ele era frei. Porque nos contos falam... Nos contos, né? Falam convento. Então fala que ele tava no convento à noite, era uma noite de verão. E ele tinha um outro... Eu não vou lembrar o nome do outro padre. Que era um outro padre que sempre eles iam jantar juntos depois que ele terminava a confissão. E aí ele diz que ele ouvia passos de alguém ansioso andando pelo convento perto dele. E aí ele fala: o padre tal deve estar ansioso, deve não estar conseguindo dormir porque tá muito calor. Vou convidá-lo pra gente orar. E aí na hora que ele sai da varanda, na varanda dele, que era uma varanda, acho que o 2º andar, que ele vai chamar o padre, ele vê
essa é a descrição que eles dão na história. Ele vê como sabe aquelas gárgulas de igreja que tem formato do diabo, assim? Sim. Ele vê como se fosse uma gárgula dessa, só que com uma cara de cachorro. E ele vê em cima do telhado do outro lado. Ele diz que nessa hora ele já se joga pra dentro do quarto dele em formato de cruz, se joga de bruço no chão e começa a rezar invocando Jesus para que aquilo não atacasse ele. E aí diz que, pelo relato, o Padre Pio conta que essa criatura pula pra varanda dele. Meu Deus do céu, eu imagino isso. Um bicho dele, uma gárgula dessa entrando na minha casa. E aí ele ouve vozes falando, é ele, tipo, é ele que a gente tem que levar, alguma coisa assim. E ele começa a rezar, e aí ele diz que essa criatura também vai embora e ele não é levado, ele não é atingido. Num outro relato que eu também achei muito interessante, e esse relato eu escutei de frente com o quarto que era dele, com a cela dele lá em São Giovanni Rotondo, a guia que contou que uma vez, toda vez que ele lutava com o demônio, ele saía machucado, né? Ele voltava ferido fisicamente. E aí ele avisava pros padres, ele sabia quando o demônio estava se aproximando, e ele falava pros padres: não me ajudem, vocês só vão me ajudar em tal momento quando eu chamar. E aí os outros padres ouviam as batalhas dele com o demônio de dentro do quarto. E aí, quando deu por volta das 3 da manhã, fez-se um silêncio, depois daquela barulheira dentro do quarto do Padre Pio. E aí, os outros padres começam a ouvir uma voz bem baixinho: podem vir. E eles falam: Padre Pio agora tá precisando da nossa ajuda. Quando os outros padres abrem a cela dele, os ferros da cama dele, que são de ferro, também estão retorcidos. Então dá pra ver que demônio gosta de retorcer ferro, pra mostrar que eles têm poder. E o Padre Pio tá com um corte na testa, sangrando, bem perto do supercílio aqui, né? E aí o Padre Pio diz pros outros padres: o demônio tentou arrancar os meus olhos. E aí os padres acodem ele, fazem um curativo, e no outro dia o Padre Pio, numa missa com o curativo, na hora que ele vai entregar a comunhão, uma mulher fica possuída. Exato. E fala com uma voz pra ele: ontem eu não consegui tirar os seus olhos, mas eu ainda vou conseguir. E depois ela volta a si. Então, quer dizer, são relatos do Padre Pio que ele tinha contato direto com o cão, com o demônio, né? E eram contatos físicos também, né? Também. Vexação. A vexação que você falou, né? Exato. Esses 3 relatos são os que mais me dão medo dele, assim. Porque... E assim, eu sempre achei, padre, que a igreja... Porque o Padre Pio teve um momento em que a igreja meio que desconfiou dele por conta dos estigmas e tal. E eu sempre achei que a igreja não atestava essas histórias. Quando eu fui lá no santuário visitar, que na hora que a gente entra tem uma imagem dele pegando no pescoço do demônio, a igreja atesta essas histórias como reais, né? Com certeza. Porque na vida do santo, a igreja primeiro ela vai buscar as provas irrefutáveis de tudo aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa, para atestar que há veracidade ou não, e depois canonizar ou não. Porque a igreja tem muita prudência para não também causar a histeria coletiva e tantas outras realidades. E o Padre Pio, ele não é tão antigo, Não né? Ele morre em 68, mas ele fica 40 anos sepultado. E quando vão desenterrar, ele tá intacto. Não, intacto assim, né? Ele não é. Ele tem algumas partes decompostas, mas o corpo dele tá lá até hoje pra ser venerado, né? Com certeza. Eu fui numa igreja lá no Rio Grande do Sul, Farroupilha, que é a igreja Nossa Senhora do Caravaggio. Uma igreja belíssima, antiga, antiquíssima, que do lado dela tem o santuário maior, né? E do lado dela tem uma igreja menor. E lá tem o Memorial do Exorcismo. Então a gente tem um Memorial do Exorcismo brasileiro, que a gente pode visitar. E quando eu fui visitar o Rio Grande do Sul pra ver algumas lendas que tem por lá, e aí meus seguidores começaram: vai visitar o Memorial do Exorcismo, que fica lá em Farroupilha. E aí aluguei um carro, consegui chegar lá. E assim, acho que até mandei foto pra vocês. É uma sala... Não é uma sala tão grande. E tem bem aquela cena de Invocação do Mal. Não sei se vocês lembram na Invocação do Mal 2, que tem uma parede com vários crucifixos. Porque, como o padre falou, o demônio não gosta, principalmente do crucifixo. E ele não gosta do crucifixo porque é a memória
do De mistério. Jesus vencendo a Exato. morte, né? Porque foi na cruz que Jesus derrotou o mal, o pecado e a morte. E aí eles fizeram, ó, uma parede, essa parede aí, ó. Eles fizeram uma parede cheia de crucifixos, que também é igual no filme. São crucifixos que estiveram no local, dentro de quarto, dentro de sala, onde as pessoas foram exorcizadas. E a história dessa igreja é bem curiosa, porque a igreja menor que existia na época, né? Acho que foi nos anos 40, se eu não me engano. Tinha uma mulher que ela... E é bem essa história, agora eu tô lembrando, é bem essa história de maldição. Tinha uma mulher que ela sofria violência doméstica com o marido, ela apanhava do marido e ela era bem maltratada no casamento. E ela pede o divórcio, né? E o divórcio naquela época, a mulher, né, solteira, era bem mais difícil de ter o divórcio e tal. E ela pede o divórcio, vai até a igreja para pedir anulação do casamento e ela consegue. E aí o marido dela lança para ela uma maldição, fala para ela o seguinte: no dia que você se casar com outro homem, algo vai acontecer com você. E ela nem liga, fala: tá bom, não quero saber, vou me divorciar de você. Conta-se que quando ela se casa novamente nessa igreja, na hora que ela tá de noiva ainda, que ela pisa o primeiro pé para fora já casada, ela tem uma incorporação, uma possessão, alguma coisa, que ela começa a se contorcer, começa a falar em outras línguas, né? Pelo que eles me falaram lá no santuário. E aí ela... era o padre Teodoro na época, ele já chama 2 freiras e começa a acompanhar essa mulher na vida dela. Então, quer dizer, ela teve um primeiro sinal ali de possível possessão. Esse padre Teodoro começa a acompanhá-la para ver se realmente ela estava possuída. E aí, realmente ela estava possuída, segundo o que eles contam da história. E dentro dessa sala onde foi construído o memorial do exorcismo, é onde onde o demônio sai dela. Sim. E eles têm uma história lá muito imagética, assim, que eu gostei muito de conhecer, porque essa sala tinha uma janela, tem até hoje uma janela com ferros, sabe, esses gradis de ferro mesmo. E eles contam que o demônio sai pela janela, e para provar que ele estava possuindo aquela mulher, ele entorta os ferros da janela. E os ferros estão retorcidos até hoje. Entorta não, ele retorce, que é mais difícil. Você pode entortar o ferro e tentar puxar. Dependendo do ferro, você consegue. Agora, retorcer, você tem que ter uma força absurda. E quando eu fui lá, teve um padre que recebeu a gente, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem vídeo no meu canal disso. E ele conta essa história. Ele fala que a igreja realmente atestou que ela foi possuída. E onde aconteceu o ritual de exorcismo, eles colocaram uma cruz no chão nessa sala. E agora a sala inteira é cravejada com cravejada não, né? Tem vários crucifixos colocados dispostos nessa sala. E aí o que é interessante é que conta-se que na hora que ela consegue tirar o demônio, o padre consegue tirar o demônio da mulher, o exorcismo demorou 8 horas, pelo que eles contam. Lá tem os livros em latim e em português, porque naquela época era feito em latim. E aí, com o passar do tempo, eles também colocaram um do ladinho ali em português, para você poder entender o que o latim, o ritual de exorcismo em latim estava falando, para você entender em português. E é muito legal essa sala, porque lá tem uma manifestação física do demônio, porque ela vê o demônio na janela saindo, e o padre tira o demônio dela, ela diz que vê o demônio, e no momento em que ela vê, ela diz: o demônio está entortando os ferros para provar que ele existe. Então é uma história que para mim é muito assustadora. Sim, né? E ele consegue sair dela. Você já passou por alguma assim que te assustou, sei lá, uma experiência? Você falou que você não fez exorcismo, mas você assistiu algum? Sim. Eu assisti um que me assustou quando o padre, atendendo o possesso, a gente acha que é só coisa de filme, mas de fato, quando houve a levitação da cadeira onde a pessoa estava. Ah, é? No Invocação do Mal tem isso? Tem isso. Porque isso é uma ação extraordinária que não acontece só pela ação do demônio. A gente vê tantos santos que em momentos de êxito, de êxtase, levitavam, né? Então, essa realidade. Por que a levitação como ação extraordinária do demônio? Porque ele não cria nada, mas ele copia e inventa tudo aquilo que o Criador faz.
Então, se os santos levitam, Ele também vai... o demônio, para não ficar por baixo, ele também inventa de fazer coisas similares ao bem, mas só que pro mal, né? Mas nesse caso você viu, então, Sim. levitar. Não, nessa E hora eu não sei. imagine, como é que isso aí assusta, por quê? Não, Porque não é algo Não. natural. Não é natural. Não. Esse de levitação no exorcismo, igual o senhor falou, né? Tem muito no filme, que mostra em alguns filmes, mas pelo que eu já vi em relatos reais de levitação, e agora você tá confirmando, em relatos reais de rituais de exorcismo, tem levitação também. Sim. Por exemplo, no próprio Exorcista de 73, ela levita na cama, né? E ela tá em formato de cruz, a Regan. Então, nesse caso que o senhor viu, levitou a cadeira levitou com o possesso em cima. Sim. Pelo amor Mas, de pô, Deus. mas eu acho que foi o mais que eu vi assim. Mas foi muito. Mas deu medo. Pelo amor de Deus. Porque é algo que foge da nossa compreensão humana, né? Você falou de vomitar, você já viu saindo alguma coisa da boca também? Não. Líquido preto, né? Que às vezes É porque, falam. Mas isso aí sai. é porque as pessoas passam mal, né? Passam mal, na verdade. Isso, não, a questão de passar mal, É normal. em qualquer encontro de cura e libertação que E você aí vai, vomitam. as pessoas... Porque aqui entra não ação extraordinária, Vilela, O que é? mas é aquilo que é próprio de uma ação do mal, que também é uma forma da pessoa se libertar. Ela é oprimida por alguma comida contaminada, bebida contaminada, essas coisas que a gente muitas vezes consome sem saber. E no momento de oração, Deus quer libertar, faz com que isso venha pra fora. Né? Então, você sabe que eu me lembro de uma participante do grupo de jovens, padre, que ela contou, você falou de Cosme e Damião hoje, e ela falou que ela comeu um dia... Isso é tudo muito polêmico, porque de uma religião, Cosme e Damião, eles são entidades. Que trazem coisas boas, e para outras não. Porque o Cosme e Damião, na religião católica, eles também são santos, não são? São dois santos, né? São dois santos, eles eram médicos, né? Isso. Só que fora da religião católica tem a questão da festa dos herês, que eles dão os docinhos. Sim, docinho. E essa menina contava que ela, quando tinha 7 anos, comeu um saquinho desses, fora da religião católica. E ela dizia que isso foi fazendo muito mal pra vida dela. A mãe dela falou isso é um testemunho que ela contava, que ela também sofria com essas... de ver coisas e de ouvir coisas, ouvir gente falando, ver gente atrás da porta e tudo mais. Aí ela conta que um dia ela foi num padre exorcista, e no que o padre foi dar a bênção do exorcismo pra ela, acompanhando essa menina me contando, ela vomita esses doces. Isso ela já era adolescente, com uns 15 anos, mas ela vomita doces que ela teria comido lá atrás, com 7 anos. Exato. Pode Sério? acontecer. E aí eu fiquei chocado, que eu lembro assim, né? Eu falei, meu Deus, essa é uma história que essa menina me contou. E ela falou que ela falou assim: Daniel, eu vomitei os doces que eu comi quando eu tinha 7 anos. Aquilo foi uma coisa muito sobrenatural, assim. Então isso pode acontecer. Pode acontecer. E de modo especial, nem necessariamente em exorcismo, mas em encontros de cura e libertação, que você vai trabalhar pedindo a libertação dessas realidades espirituais. Pode acontecer até mesmo em encontros. Essa questão do vômito, de colocar pra fora aquilo que também materialmente nos oprime, né? Obrigado por ficar até aqui. Inscreva-se no Estilizado e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se encontra no próximo vídeo.